pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Meu amigo de bancada, Renato Maia, primeiro programa meu pós-Covid, né? Após aí 3 semanas, quase um mês aí nessa luta contra a Covid, internado, fiquei uma semana na UTI da casa da Clínica São Vicente, aqui no Rio de Janeiro, passei um perrengue danado, mas estamos aí, firme e forte, né? E, pô, se Deus quiser, agora em recuperação, mas o M voltando aí, pós-Covid aí. Tudo bom, Renato? Eu passei um perrengue, e você, como é que você tá? Tudo bem. Graças a Deus não, né? Parece que tá pegando aí a bancada do M, né? Já pegou o André também. Apesar de a gente estar todo mundo à distância aqui, né? Tá cada um sendo atacado aí pelo Covid por outros lados aí. Mas graças a Deus não tive Covid ainda não. E que bom que estamos de volta aí, né? Verdade. Tomara que não tenha, porque olha, a experiência é assustadora. Não é nada legal, é assustadora e a coisa é muito séria, realmente não é fácil não. Bom, temos um convidado muito legal, né? Um convidado muito bacana, mineiro de BH, torcedor do Atlético Mineiro, Alessandro Carvalho, sócio proprietário da Nanonib, Nanotecnologia e Inovação em Nióbio. Seja muito bem-vindo, Alessandro, tudo bom? Tudo bem, vocês? Bom dia, Sandro. Bom dia, Renato. Tudo tranquilo com vocês aí? Bom dia. Tudo bem, agora tudo bem. Você pegou Covid aí também? Teve algum problema? Peguei Covid. Fui na Ucrânia em dezembro e voltei com Covid. Aí, viu? E entrou agora aqui, ó. Entrou de surpresa, nosso quarto elemento aqui, né? O nosso integrante da bancada, André Carvalho, que está parecendo um homem das cavernas. Mas também, eu falei aqui na apresentação que é o primeiro programa meu pós-Covid e é o seu também, né, André? Seja muito bem-vindo. Eu fiz questão. Pô, obrigado. Retorno que você falou, sair do homem das cavernas. Sim, o Covid é uma caverna que a gente acaba entrando compulsoriamente. Verdade. E aí eu fiz questão de voltar retornar neste retorno de todos, né? Verdade. Pô, então seja muito bem-vindo, muita saúde para todos nós, hein? Para você do outro lado da telinha, se cuidem, esse assunto é sério, a Covid não é brincadeira, eu e o André ainda estamos sofrendo as consequências, né, do pós-Covid, estamos em tratamento, né, fazendo fisioterapia pulmonar, enfim, tem uma série de sequelas aí que a gente estamos tratando, então é um assunto muito sério que a gente vai, no decorrer aí do M, a gente vai conversar mais sobre o assunto, a gente vai, enfim, não vamos deixar passar, né, essa nossa experiência braba, né? Mas vamos sempre que puder a gente dar um toque aqui, né, André? O negócio não foi fácil não e não está sendo, né? Então... Covid é o durante e o depois. Deixa heranças complicadíssimas. E o pior, assim, o melhor estar vivo é garantir nossas possibilidades, mas a gente vai carregando essas heranças. Aí, para a gente não alongar muito aqui, senão a gente rouba o espaço do convidado. É verdade. Ao longo a gente vai falando mais sobre. Isso. Bom, vamos aproveitar então para o nosso Momento YouTube com o Renato. Renato, Momento YouTube contigo, vamos que vamos. Pessoal, estamos de volta aí no M. Se você já não inscreveu ainda, vamos se inscrever. Clica aí no sininho para lembrar também toda vez que tiver uma atualização. Estamos voltando um pouquinho devagar aí, mas logo a gente já vai estar com a programação no ar aí dos programas. Hoje a gente está trazendo aí o Alessandro, que é fantástico, e todas as vezes a gente traz os profissionais aí de mercado fantásticos mesmo, que vão trazendo um pouquinho de teoria, mas muito aliado à prática aí, né? Pessoas que estão fazendo no dia a dia. E também, se você gostou desse vídeo, está gostando do M, deixa uma curtida aí para a gente também, para dar uma força aí, para levar esse vídeo para mais pessoas aí também, esse conhecimento. Boa, muito bem. Bom, o nosso convidado é experiente, hein? O nosso convidado tem 15 anos de experiência com relação à auditoria, 13 em consultoria tributária, várias experiências, empreendedor nato, tem várias experiências no campo do empreendedorismo, tem muita coisa legal, ele é bacharel em ciências contábeis e direito. Então temos aqui também, tem 2 bacharelados, ou seja, estamos com o sarrafo lá em cima, né? E o assunto do momento é essa tecnologia, essa nanotecnologia, né, que ele representa da Nanonib, né, inovação em Nióbio. Isso. Muito se falou, né, em Nióbio nas eleições do atual presidente, né, o do Bolsonaro. Ele falou muito sobre o Nióbio, foi até uma das bandeiras
dele na campanha eleitoral. E aí tem várias, né? Vem várias perguntas. E uma delas é, Alessandro, realmente o nióbio ele tem essa pegada toda que foi falado, foi divulgado já por outras pessoas, mas principalmente e recentemente pelo Bolsonaro, quando em campanha? Pois é, Sandro. O nióbio é um elemento aí abundante, né, na natureza, que em Minas Gerais a gente tem Araxá, né, uma das maiores indústrias aí que explora o mineral, né, a CBMM. Hoje ele é utilizado muito em ferroligas, né? Um pouquinho do nióbio no aço, ele fica mais flexível, então você consegue produzir aí carros com material, né? Plataformas, então assim, foguetes, é muito usado também na parte espacial. E assim, o foco dele, o pessoal estuda muito essa parte da parte de cirurgia, né? De siderurgia, desculpa. E a gente, com o pessoal da UFMG, lá em 2019, a gente conheceu aí o pessoal do professor Luiz, né, a equipe do professor Luiz, e nos unimos a ele porque ele desenvolveu um material com nióbio para clarear dentes, sem uso de peróxido, né? O pessoal faz muito clareamento, sofre muito com a sensibilidade que usa o peróxido, que é a água oxigenada, né? E ele nos apresentou essa tecnologia. A gente busca tecnologias há algum tempo, né? Já transferimos algumas tecnologias, e quando chegamos até ele, achamos fantástico a ideia e vimos outras aplicações, né? Então, assim, te respondendo, é verdade, sim, o presidente aí, a gente não tem nada a ver, não é viés político, não tem nada a ver, o Enéas falava isso lá atrás, né? O professor Luiz já estuda isso há 15 anos, né? A equipe da UFMG já estuda isso há 15 anos, e nós, como investidores, a gente investiu em 2019 e estamos colocando agora no mercado, trazendo essa tecnologia para o mercado. Mas, assim, é bem diferente, é muito mais amplo do que o Bolsonaro aí fala hoje, que realmente é um material muito rico. Legal. Ele, então, pode vir a revolucionar o mercado, né? Ele pode trazer novas perspectivas em termos de tecnologia, em termos de avanço de materiais, né? Sem dúvida alguma, viu, Sandro? É um material que tende a crescer muito aí nos próximos anos, né? Agora, com essas descobertas, a gente não tem dúvida alguma. A gente só não pode perder essa tecnologia para países estrangeiros, né? A gente costuma muito exportar o mineral e importar muita tecnologia embarcada. A gente tem que usar isso ao contrário agora, né? A gente tem capacidade aqui de produzir tecnologia com alto valor agregado e exportar isso com valor agregado. Sim, muito bem. Meu amigo André Carvalho, tá vazando algum áudio de alguém aí, mas tudo bem. Tá vazando aqui o áudio. Tem um áudio aí vazando um pouquinho. Microfone rapaz. Cara, pega todo áudio. Pega até pensamento aí, rapaz. Pega. André, pega você... televisão, rádio, o vizinho que tá ouvindo. André, você vai ganhando audiência, cara. Você que provavelmente deve ter alguma pergunta boa com relação ao nióbio. Eu já estava aqui pensando, eu falei, vou passar a bola para você. E aí, meu amigo, o que você tem aí para a gente temperar essa nossa resenha com o Alessandro? Como fazer, e aí você já tocou nesse ponto, e o Enéas tocou, o Bolsonaro tocou, como fazer para que se explore esse material sem que você não resvale nessa questão de um viés político que você mesmo fez questão de sair, né? E às vezes as pessoas, quando mistura política, tem muita paixão e perde a racionalidade do processo. Como é que a gente pode explorar racionalmente este material sem que se perca? Que às vezes você está com a coisa muito boa, mas não, veio via Bolsonaro, via PT, né? Vamos lá nas nossas dualidades, e as pessoas, às vezes, estão com a mina de ouro, mas não quer porque acha que tem um interesse de A, B ou C. Nós temos muita preocupação, André, em relação a isso, né? Nós estamos lançando alguns produtos aí, e realmente esse viés político, principalmente agora na pandemia, né? Isso está muito aguçado, né? A gente vê conflitos, né? E o pessoal esquece do povo para poder brigar aí politicamente, né? Quem é o politicamente correto. Mas, assim, a gente está trazendo tecnologia. Eu acho que a gente tem que mostrar o conhecimento, né? Essa questão aí de conhecimento, de trazer novas tecnologias, primeiro aqui para o Brasil, para depois a gente poder exportar isso.
E tomar esse cuidado, cara. Eu vejo muito que essa questão de viés político, o pessoal gosta muito de entrar e ganhar muito dinheiro. A nossa questão tem um lado social também, né? Com o Unioba, a gente trata, inclusive, doenças raras. Eu vou contar um pouco para vocês aqui na nossa resenha. Então, assim, eu acho que a gente tem que proteger essa tecnologia, realmente. Já tem gente de fora, grandes empresas de fora, vindo atrás da gente por causa da tecnologia, querendo, né, incorporar essa tecnologia. Sim. A gente tem segurado, porque a gente tem um capital para investido nosso, né, capital anjo, a gente está querendo fazer isso dentro do Brasil primeiro, fazer isso crescer, para depois a gente tentar fazer essa exportação de tecnologia, né? Então, assim, eu vejo que é difícil. Eu acho que a gente não vai fugir desse negócio de falar isso veio do Bolsonaro, ou veio de fulano, de Beltrano. Cara, é muito complicado. Mídia, você sabe como é que é, vocês conhecem melhor do que eu, isso, alguma forma, vai vincular. E a gente não gostaria disso, mas nós somos muito pequenos para a gente poder bater nisso aí, entendeu? A nossa visão é essa. Vamos lançar os produtos e vamos ver o que vai dar. Até porque também depois passa, no início a discussão fica parecendo que tem um pai, né? Que tem o Uniob, o pai é o Bolsonaro, ou o pai é sei lá quem. Mas depois passa. Quando o pessoal começar a ver os avanços e começar a ver... Exatamente. Isso aí vai passar, porque não existe apadrinhamento. O Uniob é uma coisa que já tem há bastante tempo. Foi falado recentemente nas eleições, na campanha, mas não tem pai. Ô, Renato, você é abundante no Brasil, né? E abundante. No Brasil, aliás, vocês estavam falando... 90% é aqui, né? Eu estava vendo aqui que a maior reserva de nióbio no mundo é na Amazônia. Fica na Amazônia. Na Amazônia, isso aí. Município de São Gabriel de Cachoeira. Nós estamos falando que Araxá produz hoje 90% do nióbio no mundo. Mas foi descoberta essa mina aí na Amazônia, que é uma das maiores, né? É muito bacana a gente ter esse produto aqui, né, no Brasil, poder desenvolver essa tecnologia, como você falou, sem deixar que levem, porque depois, quando levam, um abraço, né? Realmente aí... um abraço, isso aí. A gente fica refém. Ô, Renato, eu sei que você conhece o Alessandro, já bateu um papo com ele, uma resenha em off, e tem aí novidades aí para contar para a gente, para perguntar para o nosso convidado. Então, tá contigo. Pegando um gancho aqui, eu acho que a gente tem que combater realmente essas polarizações, né, que o André falou, muito com o conhecimento, né? Eu acho que as pessoas às vezes me perguntam, né, Renato, você é a favor da cloroquina, do tratamento precoce? Eu falo, eu sou a favor do que meu médico dizer, gente. Eu não tenho que ter posição sobre isso, eu não tenho conhecimento, eu não sou médico, né? Então, acho que a gente tem que procurar uma primeira opinião, uma segunda opinião do médico e por ali vai. E em relação ao nióbio, né, assim, eu não sei se essa polarização até atrapalha a chegar ao conhecimento, por isso que eu achei interessante que o Alessandro venha trazer isso, a gente tira essas dúvidas aqui, eu acho que é importantíssimo. Principalmente outro tema também, que é a nanotecnologia, né, que nem todo mundo sabe o que é a nanotecnologia, para que ela serve, né? Já tem alguns anos que a gente fica vendo aí na internet algumas coisinhas lá de nanorobôs, alguma coisa nesse sentido e por aí vai. E se é uma oportunidade para o Brasil agora, né, a gente não pode... Está todo mundo no mesmo barco, né? Eu acredito que a gente tem que conhecer, explorar, entender, né? Acho que as pessoas não podem ser muito imediatistas em ter uma opinião, né? A gente tem que ouvir, tem que conhecer e saber mais, né? E aí eu queria saber, assim, para a gente poder tangibilizar, Alessandra, assim, na cabeça das pessoas, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, tentar explicar um pouquinho o que é essa nanotecnologia, né? E o que isso pode mudar a vida das pessoas, talvez no dia a dia, né? Porque quando a gente começa a falar muito de ciência, nanotecnologia, nióbio, fica um pouco longe. Mas o que no dia a dia pode fazer uma diferença para a gente? Renato, os materiais de nanotecnologia, né? Eles são materiais, a gente fala, as moléculas são menores, né? São bem menores, né? A gente fala aí de moléculas de 60 nanômetros, 200 nanômetros, né? Então, você estrutura funções químicas bem pequenas, né? Falando grosseiramente, é isso. E isso tem uma função que ele acelera muito o processo. Por exemplo, a gente desenvolve um cosmético, isso é muito... Quando você desenvolve um cosmético nanotecnológico, ele é mais aderente, né? Você consegue monitorar essa molécula, então, assim, você consegue controlar o que ela faz, se ela recebe luz, ela emite, ela tem uma ação, se ela não recebe luz, ela tem outra ação, então você consegue controlar esses fármacos, medicamentos, né, cosméticos que são desenvolvidos aí com materiais nanotecnológicos. O que o pessoal preocupa muito hoje é a questão do que isso pode afetar
por exemplo, algas, né? Eles falam meio ambiente, né? Isso a gente vê muito aí a questão da nanopartículas de prata, por exemplo, que é mais famoso, né, no mundo. Tem estudos aí que falam que ela tem uma certa citotoxicidade, né, que eles falam, citotoxicidade, mas não afeta o ser humano, né? Não afeta grosseiramente o ser humano. E a gente também, no nióbio, faz a mesma coisa. Então, essas moléculas que a gente desenvolveu, que são novas, né, no mundo, a gente patenteou essas moléculas junto com o FMG, elas são moléculas bem pequenas, 50, 60 nanômetros, e elas têm funções específicas, né? São moléculas que foram desenvolvidas com funções específicas. Uma molécula, essa do clareamento de dentes, você passa ela não fica na sua boca, né? E depois que enxágua, isso vai embora. Então, tem esses estudos que mostram isso, né? Ela faz a questão da limpeza dos dentes, o clareamento, e quando você enxágua, ele vai embora, ele não fica, não retém seu corpo. Mas aí o pessoal fala assim, poxa, mas nióbio, isso é radioativo, isso é, sei lá, eles pensam várias coisas sobre o nióbio, né? É tóxico, etc. Não é tóxico. No nosso corpo a gente tem nióbio, né? O elemento nióbio, não o mineral, mas o elemento nióbio. E aí a gente foi fazer um estudo, viu que as águas de Araxá, por exemplo, terra de Araxá, o pessoal consome aquilo ali, né? Plantações, etc. ali de Araxá, e não tem câncer, não tem esses estudos já muito avançados para comprovando que o nióbio não causa esse problema, né? Que o pessoal imagina que causa. Então, a gente toma todo esse cuidado, né? Tem estudos, isso a gente fala assim, a gente está desenvolvendo uma coisa nova, não é barato fazer esses estudos, então, assim, o Brasil precisa investir em tecnologia, né? O governo brasileiro precisa investir em tecnologia aqui dentro. A gente está vendo aí o pessoal reduzindo os gastos com tecnologia, etc., mas a gente tem muita riqueza aí que pode ser potencializada. Mas a nanotecnologia é isso, cara. Eu acho que é um futuro muito próximo, né? Você já ouve falar em nanotecnologia, mas tem muito a se fazer ainda, tá? Muito a se fazer ainda. Bom, eu vou aproveitar. Você comentou, Alessandro, esse clareamento de dente, né? E você falou também do carro, né? Também aquela possibilidade. O que mais, assim, que no dia a dia você vê ou que você esteja lançando aí de produtos que pode nos auxiliar no dia a dia? Pois é, a gente desenvolveu, com base nessa plataforma que a gente desenvolveu, Renato, a gente começou a estudar algumas áreas, né? A área de odontologia, que foi o que a gente começou, né? Então tem vários produtos na área de odontologia, e a gente começou a ver que as moléculas tinham atuação, por exemplo, no campo agronegócio. Aí a gente foi ver como a molécula ela causa uma proteção, uma camada de proteção na superfície. A gente falou assim, poxa, vamos testar isso nas plantas para ver o que ele protege quando a gente pulverizar isso como um fungicida, por exemplo, o que ele pode proteger uma planta, já que ele tem potencial contra fungos, né? E a gente começou a fazer teste em campo, testamos em morango, tomate, etc., e a gente viu um potencial enorme para a área agro, né? E a gente começou a apresentar... Sem toxicidade? Sem ficar tóxico, Alessandro? Sem tornar tóxico? Sem tóxico, não. É um fungicida que não tem esse problema que nós temos aí com esses agrotóxicos. Com agrotóxicos, exatamente. Já é um conceito, acho que fala que não é um agrotóxico, né? É um defensivo a gente fez agrícola, os testes, né? Agora. É um defensivo, exatamente. Então, a gente pode, inclusive, ingerir que não vai fazer mal, né? Esse é o fato que é interessante. E é o fato que causou alvoroço aí em grandes empresas, né? Que veio nos procurar, multinacionais e nacionais também. Estamos conversando com algumas aí e já avançamos nos estudos. Inclusive, com a Embrapa, a gente tem uma parceria com eles também. Estamos avançando nos estudos aí para desenvolver um material que ele não é só um fungicida, né? Ele não é só para combater fungos. Além dele combater, ele dá uma nutrição na planta. Então, ele fertiliza também a planta. Então, é um material muito bacana para a gente se trabalhar. Isso no agronegócio. E aí, na área de saúde, a gente desenvolveu uma molécula também, que como ele tem um poder de cicatrização, né, combate bactérias, etc., a psoríase é uma doença com estigma social muito grande, né? Muita gente tem psoríase e até fica com vergonha de sair na rua. O pessoal acha que pega, isso não pega, né? É uma doença autoimune, mas ela tem aquele efeito que dá na pele e isso causa um estigma social. Desenvolvemos aí uma molécula e testamos em 12 pessoas hoje que estão testando com a gente, conhecidos nossos, próximos, que a gente está fazendo esses testes, com creme hidratante, e o resultado em 90 dias é fantástico. Eu tenho imagens aqui que, se vocês olharem, vocês assustam com o resultado. E estamos avançando nessa área de saúde para tratar doenças raras, aquelas pessoas que têm bolhas, né, que está muito fogo selvagem, bolhosa,
acamados que ficam muito tempo aí, dá aquelas escaras, né, que fica na pele. Isso também, a molécula, a nanopartícula de nióbio protege isso também, cria uma película ali e você consegue deixar que a pele faça o curativo, né, e não deixe pousar bactérias ali e contaminar o ferimento e não deixa cicatrizar, né? A nanopartícula, ela cicatriza e dá essa proteção, né? Então, assim, tem muita coisa avançada aí para a gente caminhar, né? Estamos lançando agora o produto com o combate ao Covid, né? Que protege por 24 horas. A gente testou até 48, mas a gente está lançando falando que é 24 horas, até para o pessoal também não fala assim, 48 horas? Não, para a superfície, quando sair um sanitizante, a gente vai fazer para por exemplo, você vai pulverizar uma estação de ônibus, dentro do ônibus, locais públicos, aí nós vamos fazer um sanitizante que vai durar mais tempo aí, entendeu? Mas para proteção, para esse cosmético que a gente pode aplicar no rosto, na máscara, nas mãos, a gente fala 24 horas. Pô, muito interessante isso aí, hein? Muito legal. Você vê que o tema é polêmico e é bacana, porque quando você conclui, aqui nós três pulamos aqui, já querendo todo mundo perguntar e tal. O tema é muito interessante. Muito bacana. Muito bacana. Ô, André, manda ver aí que a gente vai para o momento audiência logo após você aí a pergunta. Não, a pergunta que eu vou fazer é fazer uma outra, mas agora ele tocou num assunto interessante, que é do nosso interesse agora, muito, sabe? Que, né? Muito. Que ele falou em relação ao Covid, mas ele age como ele forma a camada de proteção ou ele combate o vírus? Quando você fala, a gente criou um produto que bota superfície, etc., ele é só um isolante ao vírus, como uma máscara, ou ele combate como o álcool gel, que o álcool gel ele mata, né? Excelente sua pergunta. E a máscara isola. Verdade. Exato. Excelente sua pergunta. Ele combate, né? A gente fez estudo na USP, dentro da UFMG, com o vírus SARS-CoV, né? É importante falar isso, é o vírus mesmo, SARS-CoV. A gente aplicou a nossa nanopartícula, nosso produto, numa superfície e pediu para o pessoal botar o vírus ali. Depois de 2 minutos, né, que a gente aplicou, coloca-se o vírus mesmo, né? Uma quantidade boa do vírus, e ele é desativado, né? Em 2 minutos, que é o que a Anvisa determina, né? Em até 2 minutos você tem que matar para ele ser um antisséptico, como o álcool gel é, né? O álcool 70, ele é assim. Só que o álcool, ele faz aquele efeito ali, evaporou, ele não tem efetividade de longa duração, né? Esse produto, além dele matar tão bem quanto o álcool naquele tempo, que para se tornar um antisséptico, ele não mata só o Covid, ele mata H1N1, vírus da herpes, outras bactérias, ele protege com essa camada protetora por 24 horas. Aí o que a gente fez nesses estudos? Aplica na superfície, espera 24 horas agora e aplica novamente os vírus. Coloca em cima dessa superfície com a nossa nanopartícula aplicada há 24 horas atrás e deposita o vírus lá para ver se vai matar. Quando deposita, ele é automaticamente desativado também. Entendeu? Então, ele protege, cria essa camada protetora e mata, ele desativa o vírus. Tá? A gente tem estudos com laboratórios de São Paulo, né? Não só na USP e na UFMG, com laboratórios especializados, com FDA, com ISO 17025, né? Que são laboratórios credenciados para isso, para testar a efetividade do nosso produto. Muito legal. Mas já tem algum... Você falou que você fez teste, ok. Mas já algum órgão já referenciou? Tipo a Anvisa. A Anvisa referenciou. Aí é o nosso órgão maior. Aí a Anvisa é o nosso órgão. Aí o que a gente fez? A gente mandou isso para a Anvisa, né? Depois que a gente faz os testes, a gente manda para a Anvisa para ele nos autorizar. Eles fazem os mesmos testes lá, para saber se tem efetividade, se não é tóxico, etc. E aí agora a gente está aguardando a liberação deles. Eles fizeram uma análise, mandou para a gente com algumas exigências, aí faltou alguns testes, a gente fez os testes para mostrar que não causa irritação no olho e mucosas, né? Eles pediram esses testes, a gente não tinha feito antes. Fizemos, não causa nenhuma irritação e mandamos para eles. Agora eles mandaram um e-mail semana passada falando que essa semana mandaria o parecer final autorizando o insumo nióbio, que não existe no mundo. A gente registrou esse insumo agora para a gente poder lançar os produtos com a base de nióbio. Entendeu? Então a Anvisa está testando, está fazendo essa validação que você mencionou. Legal, muito legal. Gente, eu tenho que dar um break rápido, que é o nosso momento audiência, né, que é aquele momento em que a gente prestigia você do outro lado da telinha, que prestigia a gente, ou seja, que está inscrito no canal.
Então, a gente tem aqui vários posts. Estou muito saudosos por tal. Não é? Muito, exatamente. Estão muito saudosos em participar. Então, eu só vou avisar, gente, que o que a audiência manda para a gente, nem sempre a gente precisa comentar. A gente fica à vontade, Alessandro, Renato, André, todo mundo fica à vontade, porque às vezes, né, o hype da internet é muito política, o pessoal às vezes fala assuntos meio espinhosos e tal, então a gente comenta o que a gente se sentir à vontade, o que a gente quiser. E lembrando para você que não está inscrito, que ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, participe, mande também seu post, mande sua mensagem, que a gente troca uma ideia aqui. Bom, começando aqui com a Tereza. A Tereza ela manda para a gente o seguinte: a fé despeja uma inesgotável torrente de energia. Uma frase do William Osler. Aí, começamos tranquilo, calmos e light. A Raquel mandou uma pergunta muito legal para a gente. A sua linguagem corporal está diretamente ligada à sua capacidade de gerar vínculos de confiança? Verdadeiro ou falso? Pô, verdadeiro, né? Eu acho mega verdadeiro. Pô, muito bacana essa pergunta. Aqui, a Cristina. A OMS adverte, somente voltarão à normalidade aqueles que eram normais antes. Isso é uma pandemia, não é um milagre. Ai, meu Deus. Eu estava com saudade desse bom humor da nossa audiência. Deixa eu ver aqui outro. Luiz Cláudio, quem pisa nos outros tropeça na vida. Boa. Essa é boa. Estamos filosóficos, hein, gente? Audiência filosófica. Bom, eu fui falar isso, agora o tempo vai começar a fechar um pouquinho, que é da Luiz Fernando, mandou aqui para a gente o seguinte, está na Veja Rio, no site e nas redes sociais, falando exatamente do assédio no Santo Inácio, colégio super tradicional aqui no Rio de Janeiro. Ministério Público quer afastar docentes. Rapaz, isso é um assunto muito, muito delicado. E aí diz o seguinte, aqui dando só uma pequena... o lead, né? Pegando só um pequeno lead da matéria, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação civil pública contra o Colégio Santo Inácio pelo não acolhimento e encaminhamento das denúncias de assédio sexual de alunas da instituição. Cara, é lamentável isso que está acontecendo, viu? Pô, imagina se isso acontece num colégio particular e tradicional do Rio de Janeiro, imagina nos outros. Entendeu? É um negócio... É absurdo isso. Enfim, eu não sei nem o que falar. A Ana Carolina, aí está muito em voga também, ela manda uma matéria da CNN Brasil, CNN Brasil dessa semana. Relatório sobre OVNIs entregue ao Congresso dos Estados Unidos expõe preocupação. Membros do Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos receberam um relatório secreto na manhã de quarta-feira, dia 16 agora de junho, sobre um dos tópicos mais polêmicos que circula em Washington, hoje, os OVNIs. Então, a matéria é muito interessante. Eu lembro que quando o Trump perdeu as eleições, agora, né, recentemente, para o Biden, ele queria falar isso, ele estava querendo botar a boca no mundo com relação a esse assunto e parece que não deixaram ele falar o que ele queria e está aí, está aparecendo agora aí. É um perigo, né, Sandro? Porque agora que a gente descobriu o Nióbio, eu acho que os alienígenas estão vindo aí para... Não é? Eu estou achando muito interessante esse Nióbio, pô. Não é? E, gente, aqui tem uma coisa muito legal para a gente fechar o momento da audiência. A Maria Paula, cara, ela mandou um negócio muito legal aqui para a gente. É o seguinte, ela diz 5 motivos para começar a ler Foucault agora mesmo. Rapaz, olha que coisa legal. E ela dá os 5 motivos. Motivo 1. Foucault é um dos principais intelectuais do século XX. Dedicou-se à reflexão entre poder e conhecimento. 2. Sim. Ainda hoje, Foucault oferece ferramentas únicas para pensar o contexto político e social, e, por isso, é amplamente estudado em diversas áreas das ciências humanas. 3. Foucault propôs um guia para uma vida não fascista, um enfrentamento, segundo ele, abre aspas, não somente ao fascismo histórico de Hitler e Mussolini, mas também ao fascismo que está em todos nós, o fascismo o fascismo que nos faz gostar do poder, desejar essa mesma coisa que nos domina e explora. 4. Foucault estudou vários problemas sociais, dentre eles o sistema penitenciário,
a instituição escolar, a sexualidade, a psiquiatria e a psicanálise tradicionais. E 5, e último, foi ainda um importante ativista contra o racismo e defensor da reforma do sistema prisional. Aí, gente, ela sustentou 5 motivos para que você comece a ler Foucault agora mesmo. Ô, meu amigo André Carvalho, você que eu sei que gosta do Foucault, já citou, inclusive, aqui, deu dica de livro do Foucault. Você concorda? Olha, eu ia complementar, estava esperando você concluir para eu complementar. Eu vou fazer um adendo para o que a colega da audiência falou. Maria Paula. Maria Paula, então, frisar o nome, porque pessoas que trazem boas sugestões devem ser sempre mencionadas. Os clássicos. Os clássicos são sempre eternos e trazem lições até hoje. Então, se eu falar o nome de um, vou começar a falar que eu tenho viés. Então, vou Platão. Se eu falar o nome desse, vou dizer que eu tenho viés. Mas ele cada vez mais se aplica. Eu não posso falar o nome dele, mas já sabe quem é. Cada vez mais se aplica. Mas vamos falar de Platão. Platão, o que ele falou no Mito da Caverna, ele é presente até hoje. Sensacional. Então, os clássicos, eles vão te trazer essas lições e essas adaptações todas que ela mencionou, mais especificamente esses pontos que o Foucault tanto destacou, mas os outros você vai conseguir dar aplicação, porque, como diz o Mário Sérgio Cortella, às vezes a gente tem que fazer a novidade de algo que já existe. Então, existe pouca coisa nova, tem muita reformulação. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma, e como diria o Chacrinha, na comunicação, nada se cria, tudo se copia. Então, assim, existe um fundamento e a gente vai ajustando e contextualizando com a nossa realidade. Legal. E, assim, eu não vou deixar de fora aqui o Carlos Henrique, que aí é para fechar com bom humor, ele manda o seguinte aqui para a gente: se você entrar no banho às 23h55 e sair a 0h05, você já tomou banho, ontem e hoje. Fiquem atentos para mais dicas de economia. Com relação agora, a gente está passando essa parte aí dessa crise hídrica, né? Então, conta de luz vai vir mais caro, conta de água vem mais caro, enfim, estamos aí para entrar numa séria crise. Já estamos, né? A gente vai séria crise, aí o pessoal não cuida da Amazônia, né? Vamos explorar, aí começa a explorar madeira. Peraí, vamos mudar de assunto. Porque é tudo conectado. Se não cuidar dos recursos naturais, é verdade. Vamos ter crises maiores. E essa crise vem passando por todos os governos. Eu acho que desde Fernando Henrique, se não dizer antes, então, para dizer que é o governo agora, não. Você Fernando Henrique, aí você vai tendo crise com Lula, crise com a Dilma e agora com o Bolsonaro. Ou seja, é uma preocupação que não tem como preocupação de quem está no poder. Não, é atemporal, com certeza. Sim, sim. Atemporal. Isso aí isso é o tipo de preocupação que a gente deveria estar sempre muito antenado, né? E não ficar remediando, prevenir e não remediar. Entendeu? Porque remediar é complicado, a gente fica tampando buraco, aí abre outro, tampa buraco, abre outro, enfim. Tipo a Praça da Bandeira no Rio. A Praça da Bandeira no Rio sempre enchia. Até que alguém teve assim, vamos fazer uma coisa séria? Fez, há muito tempo não tem, a Praça da Bandeira fica cheia aqui no Rio. Vamos voltar aqui então para a nossa resenha, momento audiência terminou, eu estava com a saudade danada desse momento audiência, o pessoal hoje até que pegou leve com relação à política, né? Não rolou muito, mas ficou aí muito bacana. Aí, obrigado pela participação aí, você do outro lado da telinha. Você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, vamos voltar aqui para a nanotecnologia, para o nióbio, que é um papo super quente, né? Super legal. A gente estava falando de validação, a gente estava falando que a Anvisa está prestes ainda essa semana, ou talvez semana que vem, a validar, né, esse estudo. Renato, o que você tem aí de papo de off, de bastidores ainda para a gente aí, para poder continuar o assunto aqui, que a gente, com certeza, você está guardando alguma coisa aí na sua mão, que você está com um sorriso não, na verdade, matreiro. Eu está com um sorriso fiquei matreiro. curioso aqui. Eu fico...
ligando um pouquinho que vocês estão falando aqui, tem uma pergunta, mas a gente fala muito assim, né? 90% talvez do nióbio aí do mundo, não sei, lá tem uma grande mina na Amazônia, né? E para muitas pessoas, quando fala isso, parece que é intocável, né? Você não pode ir lá, não vai derrubar nenhuma árvore para fazer isso, que loucura e tal, né? Até recentemente mesmo, um amigo meu está trabalhando numa mina, a maior mina de cobre da Vale, que eu nem estou sabendo que existia lá perto da Bolívia, na Amazônia. Acho que são 3.500 pessoas fazendo teste de Covid semanalmente lá para poder estar fazendo, né? E aquilo ali não parou e está indo, né? Assim, e o impacto ali, acho que é mínimo, né? E o que eu queria perguntar para o Alessandro, assim, a gente tem Araxá, tem a Amazônia, isso é uma coisa mais exclusiva do Brasil, e o que a gente precisa, às vezes, até para chegar mais nas pessoas? Que custo que é esse? Porque você me fala assim, vamos jogar no ônibus, e o ônibus vai lá e pulveriza e fica 24 horas protegido, né? O álcool, acho que não dura nem poucas horas aí, né? Você vai colocar ali, já evapora e por aí vai. Então, eu falei, pô, vontade, na hora que ele falou, vamos pulverizar todo mundo, vamos passar o avião aqui e jogar na cidade, né? Dá vontade realmente, brincadeira, né? Mas dá vontade de usar isso em larga escala, né? Você vê isso sendo possível ser feito em larga escala, Alessandro? Você vê que o que é necessário? É necessário explorar mais nióbio? É necessário, você falou também, citou mais investimento em pesquisa, né, no Brasil. O que a gente precisa para isso chegar? Claro, depois que a Anvisa aprovar também, né? Esse é o marco. Consumidor final, né, que você está falando. Para chegar rápido no mercado. O que você vê aí, que você tem de visão? E quanto que custa isso também, assim, para o mercado, né? Em relação ao... Vamos comparar um álcool em gel aí que já chegou a 30, 40 reais uma época, né? Agora já caiu de novo. O que você vê aí para um futuro próximo a gente está com essas proteções aí, né? Essa questão do defensivo agrícola também, que eu acho que é fortíssimo, né? Acho que tem muitos interesses internacionais aí, que isso não dê certo, às vezes, no Brasil também. Acho que isso também pode ser um problema aí. Falando sobre as minas, né, Renato, que você lembrou aí, os estudos mostram que as maiores reservas são aqui no Brasil mesmo, né? Mas a gente tem reserva no Canadá, é difícil de explorar, o minério lá é caro, né? E também tem na Austrália, né? O que se sabe hoje são esses locais que tem o nióbio, né, as reservas de nióbio. Mas ele é muito simples de explorar aqui no Brasil, porque está muito próximo, ele não tem que ficar escavando muito, né? Ele está muito ali na superfície. Então, lá na CBMM mesmo, é fácil de explorar isso. Eles pegam esse material e transformam num óxido, em vários tipos de óxido, né? E a gente usa um dos óxidos do nióbio para poder fazer as nossas moléculas, né? A gente não usa o minério, a gente usa o elemento nióbio para transformar. Isso é diferente, né? E ali naquela molécula do nióbio, a gente aloca oxigênios e aqueles oxigênios que são ativos, por isso que eles são duradouros. Como ele está em contato com o ambiente, ele parece uma molécula viva. Ele respira o oxigênio e lança o oxigênio combatendo as bactérias, né, os vírus, etc. Resumidamente é isso, né, o efeito dessas nossas nanopartículas, né. Agora, em relação a custos, etc., o custo, assim, a gente usa muito pouco nióbio para poder, por exemplo, no produto do Covid, a gente usa 15 ppm no litro, né, da formulação. Então, para 1 litro de água, eu uso 15 ppm. Isso é 0,0015%, né, de nióbio, né, da molécula nossa de nióbio. Então, ou seja, não é o nióbio puro ainda, esses 15 ppm, é a nossa molécula, que ela está combinada ali, e 1/3 dela só que tem nióbio. Né, o restante são outros elementos químicos que a gente faz isso aí. Então, assim, é muito pouco a gente falar em escala, né? É muito pouco muito pouco mineral, muito pouco nióbio que a gente usa. Não é assim, vamos destruir o meio ambiente para produzir isso, para pulverizar nos ônibus, em locais públicos, etc. Não é isso, né? Porque o que a gente vai usar mesmo, a grande parte é água. Só que tem uma tecnologia muito intensa embarcada no produto, que é a água e esse nióbio, e ali tem um valor agregado. Aí vamos comparar preço com álcool gel. 100 ml do nosso produto, ele vai custar próximo do 500 ml do álcool gel. Só que o álcool gel, você vai lá, você faz as aplicações ali, você gasta 100 aplicações com 500 ml. A gente tem essas medidas. A gente consegue, com os nossos 100 ml, a gente dura 10 vezes mais que um frasco de 500 ml de álcool gel. Entendeu? Com o nosso produto, um vidrinho de 100 ml, que vai custar aí próximo do preço do álcool gel.
E assim, é um preço que é acessível, todo mundo pagou aí R$20, né? 18, R$20, R$25 no álcool gel para se proteger. Então, com um produto embarcado, uma tecnologia embarcada, eu acredito que é um preço acessível aí para o pessoal usar isso do nióbio aí, e com essa longa duração, né? Então, você vai aplicar uma vez aqui, você não vai toda hora ter que ficar passando o álcool ali. Você lavou a mão, lógico, a gente não fala assim, você não precisa de lavar a mão e não usar álcool. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O hábito de higiene continua, lavar as mãos, pode usar o álcool gel, mas usa o produto também para ter essa duração maior, né? Então, assim, eu não vejo que não tem impacto no ambiente, assim, tá? Só que a gente vai falar, vai produzir, a gente também tem baterias. A gente vai usar o eletrólito de nióbio para a produção de baterias, que é uma coisa muito nova também que está se estudando hoje. Então, a gente já desenvolveu a bateria, já está funcionando carrinho de controle remoto com a bateria de nióbio. Então, agora a gente precisa escalar isso, né? Como é que a gente vai transformar isso numa bateria? Carrega e descarrega muito rápido, então você consegue... você tem um carro híbrido que você fica lá a noite inteira carregando na sua casa. Com poucas horas, com bateria de nióbio, com poucos minutos, você vai carregar a bateria inteira e poder andar no seu carro, entendeu? Então, assim, se a gente for falar em tudo que a gente pode aplicar o nióbio, aí a exploração acho que vai ser maior. Mas não chega perto de minério de ferro, de cobre, etc. Sem dúvida alguma, não vai chegar nem próximo disso. Alessandro, eu vi exatamente isso no... desculpa. Não, pode falar. Não, esse ponto que ele falou do carro elétrico era até o que eu ia perguntar, porque eu vi num programa, acho que da Jovem Pan, falando no YouTube, né? Falando que o nióbio pode ser a solução para o carro elétrico, né? O carro elétrico hoje, a grande dificuldade é essa questão. Eu vou sair daqui de São Paulo, vou para o Rio, tem até um carregador lá no caminho, né? Que você vai parar lá, mas vou ter que ficar parado 1 hora para carregar, não é prático, né? O Elon Musk chegou até a falar de um robô que trocava automático a bateria do carro, mas isso sumiu aí, eu acho que não deu certo. E o nióbio tem essa questão da carga rápida, né? Acho que você consegue carregar rápido, mais e ele segurar mais carga em menos tamanho de bateria do que a bateria atual também, né? Tem outra vantagem. Ele tem mais capacitância, né? Ele tem mais capacitância, então ele consegue guardar mais energia e por isso que ele recarrega e descarrega com certa facilidade. E com menos bateria, menos peso, você pode agregar isso a drones também, né? Os drones podem voar mais tempo, né? Menos carga e tudo mais. Então, inclusive, tem aqui evolução. Só para te corroborar com o que você falou, Renato, aqui na Época Negócios diz: a Itália ganhará rodovias elétricas capazes de recarregar carros em movimento. Né? E isso parece, eu não li a matéria inteira, mas parece que tem algo relacionado a nióbio com isso aí também, para poder... ajudar no desenvolvimento dessa tecnologia, que diz que você não vai precisar mais parar para recarregar. Ele vai na própria rodovia, você já está recarregando através de uma arena, através de um anel asfáltico. E aí ele vai falando aqui. Bem interessante. Eu acho que eu já vi um vídeo nesse sentido. Já pode recarregar na estrada mesmo. Na estrada mesmo, você vai andando. Eu acho que você deve ter visto um estudo na China que apresentou isso, né? Que o carro, igual hoje a gente coloca o celular por aproximação, né? E a Xiaomi também estava inventando um carregador na sua casa, porque hoje eles fizeram uma caixa grande, né? Eles ainda está em protótipo, que fica carregando todos os seus aparelhos o tempo inteiro por aproximação, né? E é curioso dizer, assim, o Tesla ele tinha construído uma torre que, né, disseram ter transmitido energia elétrica a quilômetros de distância, né? Só que como ele tinha dito para o investidor dele que era uma torre de rádio, né? O cara foi lá, deu um couro nele e desmontou aquilo tudo, né? E só acho que em 2007 que o MIT conseguiu atravessar a energia elétrica através de uma sala, né? O cara naquela época lá, na época que estava inventando a lâmpada, ele já estava falando de transmissão de energia elétrica a quilômetros. Isso nunca mais voltou, né? Hoje a gente está com essa transmissão mais próxima. Mas eu fico imaginando isso, né? Se a gente conseguisse transmitir a maior distância, né? Seria fantástico. Você consegue até aprimorar muito a aviação, né? Porque hoje grande parte do peso da bateria é a bateria em si mesmo, né? Você tem botar uma mochila aqui, drone, né? Você vai 5 minutos de bateria, tá ótimo, né? Se tá carregando o tempo inteiro. Se não te avisa, você desce ali, tá ótimo, né? Naquele ponto. Mas eu fico viajando aqui nessas tecnologias aí. É muito bom, muito bom. Alessandro, na primeira parte do programa, você falou que diretamente não havia nível de toxicidade do nióbio em relação ao ser humano. E no indireto, já foi feito algum teste? Que, por exemplo, ali na região de Santarém, tem muita intoxicação das pessoas por mercúrio por causa da extração ilegal de ouro que eles usam
o mercúrio, que aí o mercúrio vai para o rio, o peixe consome o mercúrio vem para a pessoa. Então, o mercúrio diretamente nada, mas indiretamente sim. Em relação ao nióbio, já foi feito algum teste de uma contaminação por via de uma rede, principalmente que você deu como exemplo a utilização do nióbio como um defensivo agrícola? Defensivo. Sim, a gente fez um teste, né? Foi até uma das conversas que a gente teve com uma dessas grandes empresas, um pesquisador-chefe lá questionou isso para a gente, sabe? Essa pergunta sua, ele nos questionou e a gente não tinha feito esse teste. E aí eu falei assim, poxa, vamos procurar uma empresa que faça esse estudo em nanopartículas, né? E aí a gente contratou uma empresa aqui de Belo Horizonte que estuda especificamente isso e eles fizeram esse teste. Assim, o que isso pode chegar e contaminar, ter efeitos colaterais, né, assim, no ambiente, se a gente respirar isso, essas nanopartículas, etc. Então, foi esse estudo que eu te falei aqui no início, lá, que comparou com a nanopartícula de prata. A gente é 46 mil vezes menos tóxico que a nanopartícula de prata. Então, eles já comprovaram que a contaminação por essas vias, etc., ela é muito baixa. Então, assim, ela não causaria um problema para o ser humano. Entendeu? É claro que se você pegar ali a nanopartícula, o pó dela ali que a gente faz, né, o pó de nióbio, e consumir isso, ingerir isso, a gente não fez esses testes, a gente não faz esse teste em ser humano, né? Mas a gente pegou lá, por exemplo, o produto do Covid. Cada produto desse, André, a gente tem que testar no ser humano, sabe? A alergia, citotoxicidade, etc. Então a gente manda para esse laboratório em São Paulo, né? Eles pegam as pessoas, contratam essas pessoas, né? Fazem um estudo clínico, chamam as pessoas, passa por um comitê de ética primeiro. Depois desse comitê de ética, isso chama as pessoas para um ambiente que é como se fosse um hospital. E aí se aplica a dose daquele insumo nosso na pessoa. Põe na pele, põe na nuca, etc., para ver se vai causar alguma alergia e vai dar algum problema. Então, a gente já fez teste em quase 400 pessoas nesse produto, com a dose 40 vezes maior do que a gente usa nos produtos. O nosso concentrado ele é 40 vezes maior do que a gente usa no produto do Covid, por exemplo. E não causa toxicidade. Essa da mucosa, por exemplo, foi feito também com 40 vezes, o teste foi feito 40 vezes maior do que a gente usa no nosso produto. Não causou irritação no olho, entendeu? Então, assim, eu dou exemplo até meu, por exemplo. Quando eu tenho uma dor de garganta, por exemplo, que é como ele mata bactérias, né, a boca, etc., eu espirro o nosso produto na minha garganta, em 2 horas ele para a contaminação, ele para a inflamação da garganta. Então, eu uso isso em mim, eu uso nas minhas crianças, então, assim, não tem problema nenhum, sabe? Por causa desses estudos. Eu não faria isso com a minha criança se eu não tivesse feito um estudo desse. Então, é um produto que realmente ele tem baixa toxicidade. Agora, nós somos no teste de pediátrico, a gente está fazendo teste nos pais e nas crianças, usando esse produto do Covid, porque o álcool gel, por exemplo, ninguém estuda isso, né? Ninguém se questiona. Aqui no pronto-socorro em Minas Gerais, o aumento foi mais de 750% de aumento de queimaduras em crianças e idosos por causa do uso de álcool gel. Então, queimaduras de 2º grau, assim, aumentou muito isso. E o nosso produto ele só usa água. Então, assim, é um apelo até para as crianças voltar para a escola, por exemplo, né? O idoso não ter aquela infecção na pele, aquela irritação na pele. Então, por isso que a gente desenvolveu ele sem álcool. A nossa nanopartícula pode ir no álcool também para um uso hospitalar, né? Ele mata a bactéria, aquela KPC que eles falam, superbactérias de hospitais, né? Que causa infecção hospitalar. Com 0,3 ppm, a gente mata a bactéria da KPC. Então, isso misturado no álcool, ele tem um potencial enorme, porque ele vai transformar o álcool num produto de longa duração para limpar o hospital, etc. Entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta, a gente fez com a empresa Nanos, que é aqui de Belo Horizonte. Eles fizeram esse estudo e mostra que a gente não, além de não contaminar o meio ambiente, essa molécula ela não é assim, prejudicial para o ser humano, né? Até em grande quantidade que a gente não usa, né? Até em grande quantidade que não é o que a gente usa. Deixa eu fazer uma pergunta para o Alessandro. Alessandro, a gente está vendo até CPI aí para falar sobre aprovação de vacina, compra de vacina antecipada e tudo mais, né? E já teve muita discussão também na Anvisa em aprovação emergencial de vacinas, né? A gente está falando de um produto aqui que é essencial para o Covid, né? Para poder combater o Covid, principalmente porque ainda não passou o problema, né? A gente está batendo ainda na casa aí de entre 2.500 a 3.000 mortes por dia, né? Como que está sendo tratado isso na Anvisa? Está sendo tratado como uma aprovação emergencial? Você está sentindo dificuldade de aprovação, facilidade? Estão facilitando, estão dificultando? Como é que está esse processo aí? Renato, excelente pergunta a sua, cara. A gente estava com receio enorme, a gente deu entrada nisso no final de dezembro, né?
E eles pedem para um produto no fast track por causa do Covid, por ser um antisséptico e por ser o combate ao Covid, eles pedem 90 dias. E eles fizeram essa análise em 90 dias, mandaram exigências para a gente e pediram mais 30 para terminar as análises. Tá? E eles estão cumprindo esse prazo. Eles estão muito rigorosos com o prazo. Eles mandaram a primeira análise no 90º dia, né? Mandou para a gente a primeira análise no dia 90 ali, certinho. E aí a gente teve um tempo para responder esses questionamentos e eles estão no prazo deles, que vence, acho que segunda ou terça-feira agora, desses 30 dias de análise aí. Então, assim, é um produto que, se fosse registrado nas vias normais, demoraria 1 ano, mais ou menos. Entendi. Hoje a gente está falando aí de, sei lá, 100 dias aí de 100 e poucos dias de aprovação. Entendi. E além das caixas que você vai mandar para a gente aqui de brinde, onde é que a gente vai poder comprar? Acho que está travando, Alessandro. A gente está fazendo uma... Tá? É porque é o seguinte, a gente vai achar isso em farmácias, tá? A gente vai vender isso em farmácias e aí nós estamos vendo também na parte alimentar em grandes redes de supermercados. Estamos com conversas em grandes redes de supermercados. Legal. Opa, caiu um pouquinho, voltou. Deixa eu aproveitar. Tem umas coisas muito engraçadas, cara. O pessoal... eu não leio tudo aqui no Momento Audiência, mas aí a gente fica conversando e de vez em quando aparece umas coisas engraçadas aqui, tipo reflexão do dia. Se ao invés de matar o coronavírus deixasse broxa, não tinha ninguém circulando em ônibus na rua. Porra. O pessoal fica mandando esses memes. Da mesma forma que falaram que o anticoncepcional, se fosse para homem, não teria tanto efeito colateral. Pois é. Outro dia eu ouvi falando também que, se você quiser acabar com o uso de droga, é só falar que droga tem glúten. Porque agora o cara fala assim... O êxtase pode ter lá uma substância cancerígena, radioativa, etc. Mas se tiver glúten, o cara não usa, né? Rapaz, o que tem de meme, você vê que a gente fala, já veio 3 de uma vez só. Pessoal, essa criatividade toda que o brasileiro tem para ficar inventando meme e com bom humor, né, e tal, é que às vezes eu fico me perguntando, poderia não usar isso exatamente para estudos, né, científicos, como o Alessandro, né, para a gente poder avançar, né? A gente está precisando avançar, porque tem também a famosa Open Innovation, né? Então, aquela coisa de você, inovação aberta, né? De você cria todo, né, o seu arcabouço de massa crítica, enfim, de todo o seu investimento em P&D e tudo mais, de repente você vem com a Open Innovation, que você tem que meio que dividir com a outra empresa, né, todo aquele estudo, né? Enfim, que é uma coisa que às vezes é legal e às vezes é um pouco desconfortável. E aí eu vou aproveitar, né, para perguntar para o nosso convidado, para o Alessandro, exatamente como é que você vê essa pegada, né, que não esse termo não é novo, já é um termo já até relativamente antigo. Eu me lembro quando eu fiz mestrado, em 2010, já se falava muito em Open Innovation. Como é que você vê essa pegada de inovação aberta, tendo em vista que você investe muito, né? Você cria muitos insumos e investe muito conhecimento para, de repente, amanhã ou depois ter que estar dividindo isso com uma outra empresa, um outro coleguinha, e também, né, vendo o que eles estão fazendo, mas, de qualquer forma, como é que você vê a Open Innovation hoje no mercado, com você... né, com a nanotecnologia, com o nióbio? Sandro, eu vejo com bons olhos, sabe? Porque a gente, com investimento anjo, a gente não consegue escalar isso de uma forma aí para atender nível Brasil, por exemplo, né? Eu acho que assim, se a gente não se juntar a parceiros estratégicos, né, que é essa questão da inovação aberta, aí a gente não consegue escalar essas aplicações. E isso fica muito travado hoje dentro das faculdades, sabe? A gente tem muita tecnologia embarcada dentro das faculdades. Algumas empresas vão ali e investem, né, criam núcleos dentro das faculdades para poder incentivar a inovação, mas nenhuma delas quer depois investir uma grana para poder testar isso no mercado, né, fazer um protótipo, fazer um MVP no mercado e ver o que isso vai dar.
E aí sobra essas oportunidades para a gente que está ali com um investimento pequenininho, mas assim, eu vou investir meu dinheiro na bolsa ou eu vou arriscar aqui no negócio novo para poder daqui a pouco isso me transformar, né? Transformar a vida nossa e dos inventores que estão aí com a gente, né? E a gente fez isso na Nanolib em 2019, criamos a Nanolib, trouxemos o núcleo dos professores como sócios também, porque isso você protege a tecnologia, né? A patente as patentes são exclusivas da Nanolib. Ela é titular, a UFMG é titular, mas como eu tenho cotitularidade, porque eu investi na pesquisa, eu botei grana na pesquisa junto com a faculdade, eu tenho a cotitularidade da patente e a exclusividade, o direito de explorar exclusivamente isso. Então, se vem uma BASF da vida, igual veio, procura a faculdade, a universidade, para combater aquela tecnologia, a universidade fala assim, vocês têm que conversar com a Nanolib, porque a patente é deles. Então, isso vem um ciclo, a gente senta com esses grandes grupos, e aí o pessoal quer falar assim, não, eu quero investir na Nanolib, porque as patentes estão lá. O que a gente fez? A gente nos blindou, falou assim, se você é um parceiro para a área água, você vai investir só na tecnologia que é para a área água. Eu não quero investidor dentro da Nanolib. Porque se essas grandes empresas investem dentro da Nanolib, isso ingessa muita gente no P&D, sabe? E a gente gosta de explorar as coisas. Então, assim, o que a gente fez? Vamos proteger esse núcleo e vamos formar parcerias, joint ventures ou SPS, com parceiros estratégicos. Na bateria, a gente vai buscar um parceiro estratégico que quer desenvolver a bateria. Na área agro, a mesma coisa. Na área de saúde, a mesma coisa. Na área de cosméticos, nós, investidores, a gente comprou uma indústria de cosméticos no ano passado e estamos verticalizando isso. Aí você fala assim, poxa, mas por que você fez isso? Por que você vai investir em indústria, né? O NIOB é uma coisa muito nova nessa área que a gente está desenvolvendo. Não tem relato científico no mundo que estuda NIOB para esses fins. Se eu chegasse com uma coisa nova, assim, eu estou trazendo NIOB aqui para transformar num cosmético. Cara, nenhuma grande indústria vai querer falar assim, você está doido? Vai falar assim, você é maluco, fazer um minério desse, mesmo com estudo científico. Aí eu falei assim, não, nós temos que provar para essa população que a gente fez e aconteceu. Então, vamos comprar uma indústria e vamos verticalizar isso. Mas deixa eu te falar, qual foi o teu insight, aquele momento que você já está no mercado há muito tempo, você é um empreendedor. Sim. Né? Eu aqui na apresentação, eu nem falei assim um a um, porque você já tem uma experiência bem consolidada, bem grande e tal. Mas qual foi aquele momento em que que teve um insight que você falou, é o nióbio que é o futuro? Como é que foi essa virada de chave que você, de repente, sacou que a pegada poderia ser por aí? Até porque você falou da dificuldade, né, das instituições do superior, né, para dar acesso, que eu acho um absurdo esse tipo de dificuldade. Elas deveriam ser parceiras, né, do empresário, elas deveriam querer, inclusive, que as suas pesquisas avançassem, e muitas vezes elas ficam com aquilo lá na prateleira. Qual foi a virada de chave sua? Ainda vou complementar só a sua pergunta. Você pergunta por qual o insight que deu para ele usar o nióbio, e eu pergunto o insight do nióbio para essa aplicação que não foi pensada. Todo mundo utiliza para essa questão em relação aos metais. Verdade. Só corroborando aí o que você falou no início, Sandro, a questão da universidade. A universidade está aberta para isso. Basta você ir lá e procurar. As grandes empresas podem ir lá e procurar isso, porque tem tecnologia lá, eles querem que essas empresas investem. Tá? Eu estou dizendo que as empresas que não vão lá e buscam isso. Sim. O contrário. Essas inovações elas estão lá abertas. Os professores, né, os inventores, estão com isso lá. Tem coisas boas e coisas ruins também. Sim. Aí você vai lá e você tem que averiguar e falar assim, eu vou investir nisso aqui, vou arriscar nisso aqui. Aí falando do nióbio. O nióbio é uma coisa que eu já venho há muito tempo, assim, eu tenho o Joel, que é o nosso sócio aqui também, ele é um cara pesquisador disso, ele é cara do mercado, mas também entende da parte química, né? Ele é farmacêutico, mas com mestrado e doutorado e pós-doutorado na área química. E aí ele, buscando esses negócios, viu esse insight e falou, tem um negócio de clareamento dentário usando nióbio. Eu falei, fantástico, usando terra rara é o momento, vamos estudar isso aí, vamos ver o que é. Aí, quando o pessoal nos apresentou o clareador de dente, cara, o clareador de dente nem era assim. Falei assim, você queria investir numa pasta de dente, um clareador dentário para concorrer com a indústria, com o GAT, PG? Não foi isso. Exatamente foi ao contrário, né? A gente vê a aplicação disso. Você está clareando o dente, ele tem outras funções ali que ele pode, né? Por exemplo, aqui nós pensamos no início da conversa. As mulheres usam tinta aqueles produtos químicos para pintar cabelo, né? Pesado, detona o cabelo da pessoa. Detona. Pesado, detona o cabelo.
cara, a minha primeira imagem nossa foi o seguinte: vamos desenvolver um produto para clarear o cabelo das mulheres. E o Niobe funcionou perfeitamente para aquilo e não causa nenhum dano no fio capilar, né? Então a gente tem esse produto também em linha para desenvolver lá na IEVA. Então aí você começa, pô, mas protegeu da bactéria, por que não vai proteger um fungo na planta, por exemplo? Aí você começa a viajar, né, na maionese, vamos dizer assim. Você começa a viajar e vai vendo aplicações. E aí, quando vem aplicações, como você tem os sócios, que são os professores, inventores do negócio, que conhecem toda a tecnologia, todo o embasamento químico para chegar naquilo ali, você dá o desafio para eles, eles vão para o laboratório de noite, cara, e fazem isso da noite para o dia. É fantástico ver isso acontecer. Então, você entrega um negócio para o Luiz, por exemplo, ele tinha lá 3% de peróxido no clareador de dente dele. Nós falamos assim: Luiz, temos que ter 0 peróxido. Não tem que ter peróxido nenhum. O cara foi lá em 2 dias desenvolveu um negócio sem peróxido, né? Então, assim, é isso que fomenta, isso que é legal nessa parte de startup, né? O negócio você vai e faz acontecer. O que eu estava falando, se vem uma indústria grande trava isso, e nos trava nisso, a gente não está fazendo só pelo dinheiro, né? É difícil falar isso, mas assim, por que a gente pode a humildade com avançar em algumas coisas? O dinheiro é por consequência, né? Eu sou investidor, eu quero também ter um retorno daquilo ali que eu fiz no investimento. Sim. Mas é uma consequência, né? Você tratar uma doença rara, que psoríase de 100 e tantos milhões de pessoas tem no mundo, né? É um mercado de 110 milhões de pessoas que tem doenças raras no mundo. Pô, por que você não vai tratar uma psoríase? É um mercado gigantesco, né? Então, aí tem esse lado social também. Então, os insights vêm nessas conversas aí com os professores, com os inventores, e a gente vai vendo aplicações. Vamos testar para isso. O Covid, cara, a gente teve que parar o teste do clareador dentário por causa da pandemia. Aí o Luiz falou assim: pô, você está matando bactéria da cárie? Vamos testar isso, não. Vamos borrifar isso na máscara e vamos mandar lá para a Fiocruz para ver se eles testam com o SARS-CoV. Cara, foi lá, mandou para a Fiocruz, falou: matou o SARS-CoV. Aí eu falei: pô, bacana, vamos investir nisso. Fizemos um investimento próprio nosso, não foi nem através do projeto, bancamos o investimento lá na USP, fizemos os testes e começamos a comprovar. Aí o estudo começou a aprofundar, fazer mais testes, etc. Então, vem nessas sacadas, né? Não é assim, não tem um planejamento, não tem uma receita de bolo para você seguir. A inovação é isso, né? Você tem que estar sempre ali com a cabeça aberta. Sempre ligado. E quando eu falei das instituições de ensino, é porque algumas dificultam pela burocracia. Dificulta, né? E pela própria falta de incentivo do governo. Então, as pessoas, às vezes, até estão com uma pesquisa interessante, aí para a pesquisa, aquele núcleo, né? Fica desanimado, porque, pô... Exatamente. Acontece isso mesmo, sabe? É chato, mas acontece. A gente não deveria acontecer, né? Porque são centros, são polos de inovações que deveriam estar sendo cada vez mais fomentados, né? Eu vejo assim, né? Países desenvolvidos, e você fomenta isso, e não abandona ou corta a verba. Entendeu? Isso aí não é político que eu estou falando, não. Estou fazendo uma crítica pessoal, sem envolver política nem nada, não. Diga, Renato. Eu acho que construtiva. É uma questão, Sandro, construtiva. Sem dúvida. Eu, como tive a oportunidade de trabalhar na indústria farmacêutica globalmente, né, eu percebi uma diferença. Esse brasileiro tem uma síndrome de vira-lata muito grande. Assim, a gente acha assim, que esse tipo de inovação que o Alessandro está falando, ou eu faço algumas inovações também na One-to-One, a primeira coisa que a pessoa pergunta é assim: quem já fez? Né? É muito difícil a pessoa acreditar até que o Brasil está sendo precursor nisso, né? Então, fora do Brasil, você vê outros empresários, já tive colegas, né, que falam: pô, Renato, se você tivesse nos Estados Unidos, você estava até andando de jatinho agora, né? Você fala que tem uma ideia nova, o cara pergunta quem já fez. No Brasil, o cara espera que você responda um tanto de gente. Várias pessoas: já fizeram e tal. Então beleza, então vamos lá. Fora do Brasil, quem já fez? Você fala: ninguém. Fala: pô, então vamos fazer. Então vamos botar a grana aí, vamos fazer diferente. Pô, isso é novo, né? Então, essa inovação que a gente fala como inovação vertical, né, que você está fazendo uma coisa totalmente nova que ninguém tem, no Brasil a gente vê uma inovação mais horizontal. Falei: vamos copiar uma coisa que tem lá nos Estados Unidos, fazer de uma forma mais tropicalizada e por aí vai, né? Até recentemente, para provar isso, né, a gente começou a conversar a gente está no movimento aqui da One-to-One de internacionalização. E eu conversei com uma indústria na Inglaterra que a gente está fechando o negócio. O cara não me perguntou isso, não estava nem aí para quem já está fazendo. Apesar de a gente já ter um portfólio legal no Brasil de empresas, ele viu a aplicação e falou assim: ninguém está fazendo isso aqui, vamos fazer. Né? Em uma semana, a gente fechou 3 clientes agora na Itália. Então, assim, os caras nem perguntaram. A gente apesar de estar fazendo em planos de saúde aqui grandes, etc., os caras lá de clínicas, farmácias, falaram: vamos fazer.
Então, foi uma velocidade que eu fiquei impressionado, porque no Brasil, enquanto você fica um ano combatendo, você pegar um primeiro, para você gerar um case, para você começar aquela coisa, lá fora os caras fazem assim, ó, falam, pô, gostei, quero fazer. Ele já sabe que ninguém está fazendo a mesma coisa ali em volta. Aqui então, parece que tem que ficar provando, né? A falta tem que ficar provando, e provando. Porra. Então, dizendo o seguinte, se eu estou procurando e as pessoas estão com essa posição de não querer, imagina eles procurarem a universidade nesse sentido. Né? Não é? Isso é um desafio grande. Vou procurar lá, vou lá na universidade para ver se tem alguma coisa nova. Os caras nem querem ter essa coisa nova, porque às vezes não acreditam no Brasil. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade. Acho que se o Alessandro não tivesse investido lá com o grupo dele de investimento, não viria, né, isso. Né? Isso é uma coisa que, por exemplo, né, eu estou falando muito da minha experiência aqui, porque eu estou me identificando muito com essa questão, no sentido assim, a gente está sendo assediado por empresas na Irlanda, que o consulado irlandês veio procurar para nos levar para lá, investir na empresa e levar para lá. Portugal também tem um programa chamado Portugal 2020, que também está procurando a gente e nos assediando para levar a empresa para lá. Então, assim, no primeiro momento eu penso, pô, eu sou uma empresa brasileira, eu sou brasileiro, eu queria ficar aqui. Mas a gente apanha tanto do governo e do mercado que você começa a pensar, pô, eles estão querendo, desculpa a palavreada aqui, mas estão querendo incentivar você, te dando imposto zero e ainda colocando dinheiro na sua empresa. Então, eu acho que isso que está faltando no Brasil, um ambiente menos inóspito, talvez, para a gente fazer essa inovação vertical. Por isso que eu perguntei ao Alessandro da Anvisa e abrir a cabeça, cara, que o Brasil não tem essa síndrome de vira-lata, não. Eu já fui pro mercado lá fora, e o médico brasileiro é tratado como rockstar lá, o cara que vai palestra lota e tá todo mundo lá, os médicos brasileiros são vistos como os top do mundo, assim, né, em relação a estudo e tudo mais. E aqui a gente fica falando se a Itália tá ruim de Covid, imagina o Brasil. Cara, não é. O Brasil tem um sistema de saúde fantástico, profissionais fantásticos, a gente tem que acreditar no Brasil aí. Renato, você está muito internacionalizado, cara, bacana saber, você falou Itália, falou Portugal, falou Irlanda. Opa, gostei. Teremos aí um M, daqui a pouco Inglaterra. Você tá bonito o negócio. Daqui a pouco teremos um participante da bancada. Inglês. Falando em inglês aqui, falando em italiano. Fala italiano. É em inglês. Muito bom, muito bom. Eu concordo contigo. Ó, teu áudio está fechado, hein, André? Você falou alguma coisa aí, mas o áudio está fechado. Só para te lembrar aí, para você não ficar falando com o áudio fechado. Gente, estamos entrando na reta final do M de hoje, que, aliás, um M especial, né? Um programa muito especial de retorno pós-Covid, principalmente aqui se tratando da minha pessoa e do André, né? Passamos aí um sufoco danado nesse mês agora aí. Então, um M bem especial, muito bacana. E queria pedir para a minha bancada para a gente poder entrar na reta final, né, as considerações finais, deixando o nosso convidado, o Alessandro Carvalho, no grande finale do M de hoje, né, o M de retorno. O Renato falou em off que aos pouquinhos a gente vai voltando, né? Acho até que ele falou também gravando aqui, aos pouquinhos a gente está voltando, e a gente está voltando de fato mesmo aos pouquinhos, até porque, né, eu tenho que pegar um ar aqui para continuar aqui a fala, mas enfim. Vencer o Covid. Então, a gente, aos pouquinhos, não estaremos de segunda a sexta, mas uns 2 programas ou 3 por semana a gente vai conseguir subir. Então, peraí, o Alessandro já foi, rapaz, não vai embora agora não, agora já o finalzinho. Acho que o Alessandro caiu só o vídeo, que está o nome dele aqui para a gente. Tá aqui. Tava só o vídeo, desculpa aí. Bom, vamos lá, então, considerações finais, meus amigos. Vamos que vamos. Deixa eu abrir para ser bem sucinto, que vai ser milagre, Sandro. Só o convite para isso. Para agradecer a participação do Alessandro, trazendo esse assunto que a gente tem que discriminar das questões políticas, mas vendo como possibilidades de negócio e possibilidades até em relação ao Covid de ser uma das soluções, tendo os devidos cuidados que ele está tendo e nos ajudar nesta batalha contra o Covid. E aí, está feliz porque estamos vivos, Sandro. É verdade. Ainda bem, graças a Deus. Meu amigo Renato Maier, é contigo agora, o CEO da One-to-One Labs, o homem internacional que está aí falando de vários países. Pô, muito bacana a gente ver quando um parceiro, um amigo,
tá tendo, né, essa procura toda e bacana também por ter trazido aí o Alessandro aqui para o M de hoje. Eu vou tentar ser curtinho aqui também, porque eu já mais ou menos fiz um grande finale adiantado aqui, né? Mas queria agradecer o Alessandro aí pela presença. Eu acho bacana que o M está voltando aqui, que a gente teve 2 acometidos aqui pelo Covid que venceram. Graças a Deus, fiquei aqui aflito, acompanhando, mandando mensagem o tempo inteiro lá para o Santos, saber o Santos saiu, tá tudo bem e tal. É complicado, a gente fica preocupado. Bacana saber do Niobe, da nanotecnologia, principalmente que isso pode apoiar em relação ao combate ao Covid aqui no Brasil, essa questão da inovação, né? E eu acho que é isso, acho que também, assim, quero ver também o Brasil protagonizando fora, né? Igual eu estou dando esse exemplo de internacionalização, isso é uma coisa que já tinha na minha cabeça de fazer, para a gente poder não depender da economia brasileira somente, né? Não só no sentido de clientes, mas também de investimentos fora, né? Eu acho que é um caminho aí que eu acho que o Alessandro está desbravando, então torço que o produto venha logo aí para nos auxiliar no Brasil e que logo vá para o mundo aí também. Mas agradecer a participação, estou muito feliz de a gente voltar aqui a gravar no M. Estava com saudade. Eu também estava. Bom, agora é passar a bola, agradecer, Alessandro, por favor, volte mais vezes. O M estará sempre de portas abertas aí, nossa resenha é muito legal, o assunto é muito rico, então tem muita coisa, em 1 hora a gente até estourou o tempo, mas é muito pouco tempo, 1 hora, para a gente falar de um assunto tão rico. Então, volte mais vezes, vamos falar mais sobre o Nióbio, mais sobre a Nanonib, sobre nanotecnologia, a gente poder, em cápsulas, né, aos pouquinhos, a gente falar mais e você trazer mais novidades para a gente do que está acontecendo, poder dar a notícia para a gente que foi aprovado pela Anvisa, que o produto já está no mercado, está entrando no mercado, quais produtos, em que setores, em que segmentos. Seja muito bem-vindo ao M, muito bacana tê-lo aqui. E agora é contigo, para encerrar o M de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, agradeço o convite. Foi bacana demais o nosso papo aí. Agradeço aí o André, o Renato também. É bom saber que vocês tiveram aí Covid, mas já saíram dessa, né? Uma questão aí que está cometendo todo mundo aí. Mas, assim, cara, eu estou aberto aí. O dia que vocês quiserem me convidar, eu gostei demais do papo, estou aqui à disposição. Obrigado aí pela atenção. E eu curto muito o M aí. O Renato sempre me manda, eu sempre acompanho vocês aí. É muito bacana o bate-papo de vocês aí, sempre trazendo inovação, né? Os assuntos que estão em voga no mundo aí. Obrigado aí pelo convite. Legal, legal. Muito obrigado. Queria agradecer você, doutor da Telinha, que está com a gente até agora. Por favor, se inscreva no canal, mais de 1 hora de programa. Veja as nossas plataformas, estamos presentes nas principais plataformas digitais. E agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui com a gente. Bom, passado o Covid, passada essa confusão toda, muito obrigado. Estamos voltando com ele devagarzinho, né? Ritmo devagarzinho, velocidade de cruzeiro, mas estamos voltando com ele. Valeu, pessoal. Muito bom programa. Como eu sempre gosto de falar aqui, mais um programaço. Valeu, abraço. Tamo junto, André. Pós-Covid, meu parceiro. Valeu, Alessandro. Valeu, Renato. Graças a Deus.